a gente fazia toda essa loucura, né, e eu acabei falando brincando que a gente era, o desconhecimento, né, ele é uma bênção, né, a ignorância é uma bênção, porque a gente faz muitas coisas sem conhecimento, e nisso a gente não tem a noção quando a gente entra e não sei até que momento a gente continua tendo isso. Eu acho que a sala aqui ajuda bastante nesse processo de, tomar conhecimento do verdadeiro objetivo de ser trader, de como fazer dinheiro, de como aumentar o patrimônio, mas muitas pessoas continuam anos e anos, né, sem tomar conhecimento com relação aos riscos que assumem no trading. Assumir riscos muito altos para obter grandes lucros não faz parte de uma trajetória de sucesso. Só que a gente leva um tempo para entender isso. Porque riscos muito altos, a gente não sabe definir o que é um risco muito alto, tem essa questão também. O que é um risco muito alto, por exemplo, para mim, ou o que é um risco muito alto para o Samuel, para o Peretti, né, para o Eduardo, para a Deia, o que é um risco muito alto? Então, às vezes, a gente não para pensar o que é. E isso, o risco muito alto, é bastante subjetivo. Então, vocês veem que uma coisa vai levando a outra. Então, quando a gente parte desse pressuposto de que eu só consigo ganhar se eu assumir grandes riscos, eu só consigo ganhar se eu tiver muito alavancado, dificilmente nós teremos uma trajetória de sucesso. Isso está muito relacionado também com a nossa crença, que quando vem para cá, a gente já tem construído aí muitas questões com relação a ganhar dinheiro na vida, né. Então, levou-se um tempo aí até a gente descobrir que dava para se fazer dinheiro sem ser funcionário dos outros, por exemplo, para desconstruir aí a crença dos nossos pais de que, o sonho deles era que a gente entrasse numa empresa, ficasse lá por anos, né, ganhando naquela empresa e fosse subindo e que só assim a gente seria feliz. E então, assim, são várias crenças que elas estão conosco e elas vêm para o mercado financeiro também. E muitas vezes a gente nem sabe que essas crenças é que fazem com que a gente se afunde nesse mercado, financeiro, né. E aí, ó, é como o Vanderlei está falando, ó, acho que nesse mercado, chegando despreparados, somos expostos ao risco sem entender a magnitude dele. Exatamente isso, Valdenei, exatamente isso. A gente se expõe eu já contei acho que uma história para vocês de um aluno que eu tive uma vez, né, ele operava o índice, não sei se era o índice ou o dólar agora, me fugiu, cheio, ele não operava um mini contrato. E ele ligou lá na corretora pedindo para liberar, assim, uma quantidade gigante de contratos cheios, né. E ele falou que só se deu conta que ele poderia, olha só, eu poderia estar fazendo alguma coisa errado, porque a mulher me perguntou 2 ve "Quantos contratos?". Ela ficou meio que espantada. Então, é isso, a gente entra totalmente despreparado, né, como disse o Valdenei. Então nós, como ele está dizendo ali também, né, nós não temos a menor noção do que nunca vivem, infelizmente, aqui a realidade se apresenta numa velocidade que nunca imaginamos. É, porque assim, emocionalmente falando, né, e aí a parte emocional, quanto mais a gente está sofrendo, quando a gente sofre parece, né, que essa dor, ela é meio que infinita, né. Só que quando a gente vai passando aqui, vai vendo o tempo, as coisas acontecerem, a gente se dá conta de que, foi num curto espaço de tempo que a gente perdeu muito dinheiro. Pessoal, fala a verdade, quanto aqui assim, vamos falar em um tamanho grande, vai, assim, pensando alto, em 24 num dia de negociação, das 9 às 17, por exemplo. Quantos já entregamos nesse mercado em um único dia de negociação no horário comercial? Agora imagine no tempo todo que a gente tem aqui de mercado financeiro. Tudo isso está muito relacionado às nossas crenças que, às vezes, nem nos damos conta que elas estão impedindo o nosso crescimento. É aquilo, se eu acredito que posso,
eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. É exatamente o que eu acredito. Não assumir riscos extremos faz parte de um profissional de sucesso. Só lembrando, tá, pessoal? Riscos extremos, como eu falei no começo, é muito subjetivo. E aí você tem que ver qual é o seu risco extremo. E você tem que entender essa realidade, porque aí vem uma outra questão muito forte, que é a questão da comparação. Nós traders somos competitivos, já falei isso aqui algumas vezes, e nós, seres humanos, de um modo geral, nós somos invejosos. E aí eu vejo um colega comentando que está batendo XYZ de boleta, está tendo um ganho XYZ. Eu vou começar a criar parâmetros baseado ou baseada na realidade do meu colega. Infelizmente, isso é uma crença que entra sutilmente e destrói o nosso futuro promissor no mercado financeiro. Então, é um alerta que a gente tem que ter. Os meus parâmetros têm que ser meus. Extremo tem que ser extremo dentro dos meus parâmetros. E dificilmente a gente consegue perceber isso, porque a gente está tão envolto nessa situação, né? E é o que, né? Existem estudos na psicologia que falam sobre Prime, né? Prime é uma situação em que você vivencia, você está presente numa situação e aquela situação ela te passa informações que não passa pelo seu crivo, pelo seu critério de avaliação, mas elas impactam na sua tomada de decisão. Quem usa muito isso é o pessoal de marketing. É assim, a gente está aqui no mercado olhando dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente vê o dinheiro passando o tempo todo ali na tela. E essas informações, ela, querendo ou não, me faz acreditar que todo aquele dinheiro é possível a mim. Eu posso, né? E aí a gente tem que ter esses pequenos cuidados. Porque por achar que eu posso pegar tudo aquilo, e por ver amigos pegando valores que eu considero elevados, mas que não estão ainda dentro das minhas possibilidades, nem dos meus recursos, que seja financeiro, intelectual ou técnico, eu começo a acreditar e começo a criar parâmetros baseados em realidades fora da minha vida, da minha situação, do meu momento, né? Então, muita atenção com isso, que isso daí permite, né? Se eu tiver muito cuidado e entender esse processo e saber que como isso funciona, eu posso realmente entender qual é o meu risco extremo. Então, eu trouxe hoje alguns aspectos que podem ajudar-nos a identificar se eu estou em vias de fazer comparações, né, ou de traçar parâmetros baseados nos outros, ou nesse prime, né, e não nas minhas realidades. Então, uma das coisas que pode me fazer tender a isso, a cair nessa cilada, a construir uma crença ilógica, né, uma crença autossabotadora, uma das coisas que podem me fazer seguir por essa linha é a pressa. Bom, a pressa é muito perigosa quando a gente está aqui no mercado financeiro. Porque se eu tenho pressa de ganhar, eu vou operar por necessidade. E toda vez que eu opero por necessidade, eu desconsidero fatores de riscos, fatores dos meus recursos, né? Recursos dos meus, eu desconsidero os meus recursos técnicos, ou seja, o conhecimento que eu tenho sobre a estratégia de negociação. Eu desconsidero os meus recursos financeiros, ou seja, o valor que verdadeiramente eu posso atrelar às minhas negociações, e desconsidero os meus recursos emocionais, ou seja, eu estou operando por necessidade. Certamente, as minhas emoções não vão permitir que eu faça aquilo que precisa ser feito. Certamente, as minhas emoções, elas não vão deixar o racional prevalecer, né? Então,
é perigoso operar por necessidade. Se você identifica isso em si, que você está sentindo pressa em obter resultados financeiros, seja lá por qual motivo for, então provavelmente você pode assumir riscos muito grandes. Você pode estar querendo assumir riscos extremos por conta disso. E assim, a gente pode até achar, não, mas eu controlo, né? Eu consigo, imagina. Gente, não é tão simples assim, né? Eu gosto de dar um exemplo do relógio, eu já falei aqui para vocês, né? Tem alguns relógios que são aqueles relógios Fit, né? Muitos celulares hoje vêm com relógios Fit. E eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? Se eu estiver sendo repetitiva, vocês podem me cortar, por favor. E esses relógios, eles monitoram o batimento cardíaco. Por que que monitora batimento cardíaco? Porque quanto mais acelerado o nosso batimento cardíaco, significa um nível de estresse elevado, né? Então, são relógios mais ou menos parecidos com esse aqui. Esse aqui que eu tenho é de corrida. Então, geralmente as pessoas que fazem, que têm corrida, elas usam esse tipo de relógio, né, de monitoramento. É um GPS, né, também. Então, o que acontece? Às vezes, eu disparo aqui, eu programo o meu relógio para quando o meu coração bater um nível de batida, quando ele, porque assim, esse relógio ele tem uma inteligência artificial, né? É bem interessante. Aí eu sugiro, lógico que você não precisa fazer um investimento, né? Se você não vai usar, só vai usar para isso, tem muitos relógios fits aí de celulares. Mas ele tem uma inteligência que você coloca ali algumas características suas que ele pede, e ele monitora aquilo e ele tem um padrão seu. Ele tem um padrão seu de batimento cardíaco, um padrão seu de descanso, né? Ele avisa assim quando você está ou não. Então, ele sabe qual é o batimento cardíaco que é considerado elevado para você. E assim, ontem mesmo eu estava aqui estudando, daqui a pouco ele parou. O que que ele estava querendo me dizer? Danusa, você está em nível de estresse. Ou por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente não controla. Não adianta a gente acreditar que emocionalmente a gente vai conseguir administrar um, um risco elevado, um risco extremo, que a gente não vai conseguir. Emocionalmente, a gente não vai conseguir administrar um risco extremo. Ah, Danusa, mas o que que tem a ver o batimento cardíaco com o emocional? Porque a aceleração cardíaca é um dos sintomas fisiológicos do estresse e da ansiedade, né? Então, assim, como isso? É assim, se eu estou ansiosa ou estressada, eu posso demonstrar através de situações fisiológicas, como transpiração excessiva, o olho começa a piscar, alguém já ficou com o olho piscando assim? E uma delas é a aceleração cardíaca, tá? Então, isso mostra que a gente realmente não controla, e ele pega a gente de surpresa, tá? Então, não significa que somente terei ganhos se assumir grandes riscos. Isso é uma crença que vem com a gente, que eu só tenho grandes ganhos se eu assumir grandes riscos. Mas aqui, a gente tem que ter bastante cautela, principalmente quando a gente está no começo, quando a gente está começando o nosso processo aí no trading. Quando a gente tem mais, assim, quando a gente tem mais experiência, vamos dizer assim, a gente até pode assumir um determinado risco, um risco extremo, para obter um ganho, mas ele está sempre monitorado, né? Agora, quando a gente está chegando, dificilmente a gente consegue mensurar isso. Um segundo fator aí que pode demonstrar, de repente, que você está assumindo riscos extremos é você não ser persistente. Mas de que forma? Vamos imaginar que hoje, né, você tenha tido um bom dia de negociação. E aí amanhã você não teve. Só que você não para identificar ou para pensar a razão desse bom dia de negociação. O que você fez
que deu certo. Isso faz parte da persistência. Se você não tem um histórico próprio, né? E esse histórico ele pode ser feito ou em planilha, ou você pode escrever um diário das emoções, como eu já ensinei vocês fazerem, mas ele tem que existir. Se você não tem isso, é falta de persistência, né? Se você é uma pessoa, né, que você se vê aí desistindo com frequência de várias, já começou a fazer vários cursos e não terminou nenhum, já foi 1.237 vezes para a academia esse ano, mas não deu continuidade. Já fez. Então, assim, você começa a perceber que você não persevera nas coisas que você coloca como objetivo para a tua vida. E isso pode ser um padrão aí que, se você não persiste, pode ser aí um indício de que você pode estar suscetível a assumir riscos extremos no trade. Porque você vai. O seu padrão de pensamento é assim: se não for agora, não vai ser nunca. Se não for agora, eu não quero mais. Eu quero para hoje e não para amanhã. Então, geralmente, quem não persiste tem essa linha de pensamento, né? Não que isso esteja tão óbvio assim como eu estou falando, mas pensa. Eu estou tentando fazer aula aqui de Kung Fu. Eu já não sou um mestre hoje, então não quero mais. Eu quero uma coisa assim rápida, sabe? Tipo, 2, 3 horinhas já sai um mestre nisso. Vocês entendem? Então, esse é um padrão de pensamento. E é um padrão de pensamento de pessoas que não são persistentes, né? Então, aqui você vai agir da mesma forma. Se não for para pegar tudo hoje, eu não vou querer pegar mais nada nesse mercado, né? E aí não procure entender o que está dando certo. E um terceiro item que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da incerteza, ou melhor, da insegurança. Vamos pensar na seguinte situação, né? É, a insegurança, geralmente ela vem porque a gente não tem um conhecimento adequado daquilo que nos foi colocado para ser executado naquele momento. E eu me sinto segura, né? Vamos imaginar aí que alguém me dê aí para eu pilotar agora, sei lá, um helicóptero. Eu não sei pilotar um helicóptero. Eu vou ficar insegura, certamente. Não vou fazer. Vamos pensar aí, às vezes, que a gente começou a dirigir, para aqueles que dirigem. Ou andar de bicicleta, patins. Eu vou me sentir insegura. Eu vou me sentir inseguro. Então, a insegurança é devido à falta de conhecimento. E aí, pessoal, é que vem uma das questões que eu acho bastante delicadas também, que às vezes a gente tem ali a gente estuda só um pouquinho ali do que é uma média 8, do que é uma média 17, estuda só um pouquinho ali topo fundo e já acha que domina o mercado, que só isso será o suficiente para fazer muito dinheiro ali. E não é verdade. Aqui, pessoal, não dá para ser medíocre. A gente tem que ser bom, a gente tem que se especializar, a gente tem que ser muito bom, né? Então, vocês ouviram hoje o Peretti falando bastante para a gente da história dele, quanto ele estudou, ele refez curso. E, assim, só foi possível porque ele teve ali a determinação e a segurança do conhecimento dele. Porque mesmo que ele não estivesse mais no mercado, se ele quando o Charlon falou para ele, ó, você já tem tantos anos de mercado, pô, é verdade, eu tenho conhecimento. E isso deu segurança para ele conquistar os objetivos, né? A Deia foi aí, tirou de prima a CNPI, né? O Charlon falou que eu vou prestar pelo menos umas 8 vezes, né? Falei, não, Charlon, quero fazer igual a Deia, quero tirar de prima, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade. Ela foi, ela estudou, ela conhece, e ela administra as finanças da família. Então, é conhecimento, é segurança. O que eu estou querendo dizer é que aqui a gente não pode ser medíocre. E essa segurança é que vai nos levar a atingir os nossos objetivos. A gente não pode ser medíocre. A gente tem que ser acima da média. Ó, só lembrando aí uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês. E medíocre não é termo depreciativo, tá, pessoal? Não estou depreciando, eu estou querendo dizer que medíocre é quem é a média, né? Assim, na média. Então, assim, no que eu sou medíocre, eu calço 37. A maioria das mulheres do Brasil calça 37.
Então, a gente tem que ser acima da média aqui. A gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar, tá? E aí, né, eu lembro que, como eu sempre trago para vocês, o que faz a diferença é como a gente lida com as questões, lida com os problemas, lida com as situações. E uma das premissas, né, da ONU com relação aos empreendedores é que você precisa desenvolver aí algumas características para você ter sucesso, né? Eu já falei isso para vocês. Só que tem uma característica deles que eu acho assim sensacional e cabe muito para a gente aqui, que é a característica de correr riscos calculados. E a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver essa característica de correr riscos calculados aqui no mercado financeiro, né? Então, para fechar, né, o que eu gostaria que ficasse aqui para a gente hoje, né, é que quando a gente não, quando a gente está correndo, né, quando a gente está correndo riscos extremos, é claro que a gente sempre está com medo de levar stop. Porque se eu corro o risco extremo, eu não posso perder aquele dinheiro. Eu não posso perder. Então, se eu tenho medo de levar stop, eu estou correndo risco extremo, ou porque eu tenho pressa de ganhar dinheiro, ou porque eu não estou sendo persistente, ou porque eu estou me sentindo inseguro ou insegura. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje.